texto de Filipenses. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, do versículo 1 ao versículo número 11. Filipenses, capítulo 3, do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que texto interessante da tua palavra, Senhor. Belo texto. O texto em que o apóstolo Paulo, teu servo, ele fala, Senhor, da sua decisão de deixar todas as coisas por causa do conhecimento de Jesus. Ó Pai amado, ajuda-nos a entender esse texto, ajuda-nos, Senhor, a explicá-lo para a igreja, ajuda-nos, Senhor, também, assim como o apóstolo Paulo, ter a mesma atitude que ele teve com relação às coisas diante da sublimidade do conhecimento de Jesus. Ó Pai amado, ajuda-nos nesta noite. Eu te peço no nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, essa carta de Filipenses é uma carta muito interessante. Eu nunca parei para fazer a exposição dela. Eu já preguei algumas vezes em alguns textos, mas se Deus quiser, eu vou fazer essa exposição. É uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Mas é uma carta de alegria. Várias vezes ele fala de que alegrai-vos do Senhor, outra vez digo alegrai-vos. É uma carta em que, apesar de o homem estar preso, ele põe a sua alegria, porque a igreja de Filipos era uma igreja muito boa para o apóstolo. A igreja que nunca causou problema nenhum ao apóstolo, pelo contrário, foi uma igreja que esteve com ele o tempo todo. E Paulo ouve que a igreja de Filipos está sendo importunada por falsos mestres, que rejeitavam a redenção autossuficiente e confiavam em ritos cerimoniais, com o fim de suplantar a graça de Cristo, os judaizantes. É justamente quando Paulo tem esse relatório desses judaizantes, esses falsos mestres que estão dentro da igreja, que ele escreve esse texto que nós acabamos de ler nessa carta. Ele começa no versículo 1 com uma introdução. Ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então vejam que é uma carta de alegria. É uma carta em que ele, mesmo estando preso, mas faz questão de dizer àquela igreja que aquela igreja
se alegrasse no Senhor. Ele diz, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ele já tinha falado outras vezes sobre a alegria, e ele diz, eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer a vocês, repetir, que vocês se alegrem, se alegrem, se alegrem no Senhor. Depois, logo em seguida, no versículo 2, o apóstolo Paulo vai fazer uma advertência contra os judaizantes. Veja o que é que ele diz. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Essa tríplice repetição é uma forma de enfatizar ou de ressaltar aquilo que ele quer dizer. Ele quer chamar a atenção para alguma coisa. A Bíblia usa muito isto. No hebraico, por exemplo, no Antigo Testamento, o hebraico ele não tem o superlativo. Então, por exemplo, ele não tem a palavra santíssimo. Aí o que é que ele faz? Quando ele quer fazer isso, ele repete, santo, santo, santo. Na visão de Isaías, nós percebemos que os querubins, eles diziam, santo, santo, santo. Essa repetição 3 vezes do nome santo equivale do hebraico a como se eles estivessem chamando a atenção, ressaltando aquele nome, ou colocando no superlativo. Existe um outro texto lá em Jeremias, em que Jeremias faz assim, ó terra, 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 ouve a palavra de Yahvé. Então, é uma outra forma de chamar a atenção, ou de ressaltar, ou de fazer um superlativo, ou de ressaltar. Veja que o apóstolo aqui, ele repete, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. E alguém poderia dizer o seguinte, eram 3 inimigos, por acaso, o apóstolo está falando de 3 pessoas diferentes. Ele diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. São 3 inimigos diferentes, são três inimigos que o apóstolo quer que aqueles irmãos tenham cautela, se precavenham, pensem 2 vezes. Não, meus irmãos, não eram 3 inimigos. Na verdade, era a mesma coisa. O apóstolo só está querendo enfatizar. O contexto dessa carta nos mostra que eram judeus que já haviam confessado a Jesus Cristo, já tinham se convertido, confessavam a Jesus, mas eles continuavam dizendo que era preciso observar algumas leis judaicas, principalmente algumas leis cerimoniais e principalmente a circuncisão. Eles diziam, olha, tudo bem, a gente crê no Senhor Jesus, mas é preciso circuncidar. Era essa a ideia deles. Outra coisa, eles, mesmo crendo em Jesus, ainda continuavam guardando a lei cerimonial, que era um peso muito grande sobre os ombros das pessoas, que eram a lei cerimonial. Esses judeus, eles eram conhecidos como judaizantes. Essa era a denominação deles. Mas por que o apóstolo Paulo está tão preocupado com eles? Ora, eles estavam dentro da igreja. Eles eram, na sua maioria, mestres. Pessoas que conheciam a palavra de Deus. Quem sabe até fariseus conheciam toda a Torá. Então, eles poderiam influenciar de uma forma muito negativa os crentes. Essa era a preocupação do apóstolo. A preocupação do apóstolo, irmãos, era que esse falso ensino pudesse prejudicar o Evangelho na sua própria essência. Porque é como se eles, ensinando esse tipo de coisas, colocassem na mente daqueles crentes que o sacrifício de Cristo não era suficiente para a salvação. Era preciso fazer alguma coisa mais. Alguém poderia dizer para mim o seguinte, mas pastor, isto não acontece aqui no nosso meio hoje, não? Não temos ninguém fazendo isto aqui. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus, porque não temos
nenhum falso mestre entrando sorrateiramente dentro da igreja para ensinar doutrinas falsas que pudessem aos poucos ir tirando a essência do Evangelho do nosso coração. Graças a Deus nós não temos. Mas há algumas outras coisas que podem ser pensadas desta forma. Infelizmente, veja, eu quero dizer para vocês que eu tenho um respeito muito grande pelos pentecostais. Um respeito muito grande. Até porque, quando eu era, antes de eu ser presbiteriano, eu passei toda a minha vida, a infância, a adolescência e juventude, sendo pentecostal também. Sendo de uma igreja pentecostal. Eu tenho muito respeito por eles. Mas, infelizmente, os pentecostais vão por essa mesma direção. É como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. É preciso mais algumas coisas. É preciso fazer mais algumas coisas para poder ser salvo. É por isso que eles pregam que o crente pode perder a sua salvação. Se ele cometer um pecado, ele perde a sua salvação. Então é preciso que ele se arrependa e volte novamente para poder ser novamente integrado na igreja. Eles veem o batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, alguma coisa a mais, e não com a habitação do Espírito Santo no coração do crente quando ele se converte. Então tudo isso é muito perigoso, porque gera no coração do crente a ideia de que ele precisa fazer alguma coisa a mais pela sua salvação. Mas ele não precisa. Tudo que era para ser feito com respeito à nossa salvação já foi feito por Jesus Cristo. Isto é diferente da nossa santificação. Nós somos salvos e a salvação é um ato de Deus. Deus nos salvou num ato. Isto não muda. Eu não serei mais salvo amanhã do que hoje. E nem menos salvo hoje do que amanhã. Eu sou salvo. Agora, santo é diferente. A santificação é um processo na vida do crente. E ele precisa santificar. Então, a preocupação de Paulo era que esse tipo de ensino, incluindo algumas coisas mais, olha, precisa crer em Jesus, mas você tem que se circuncidar, você tem que guardar essa lei, guardar aquela outra lei. A preocupação do apóstolo é que essas coisas diminuíssem ou afetassem o Evangelho na sua essência. Por isso que ele está dizendo isto para aqueles irmãos. E ele contra-argumenta exatamente nos versículos 4 e 6, dizendo o seguinte, aliás, no versículo 3, dizendo assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Ele está falando de uma circuncisão do coração, mas não de uma circuncisão na carne. Ele diz, se a circuncisão era, no Velho Testamento, o selo da aliança, sinal da aliança de Deus com o homem, era, no Novo Testamento, essa circuncisão se processa no coração do homem e não na carne dele. É diferente. Paulo vai falar a respeito disso. Logo depois que ele faz essas coisas, ele vai tratar de uma outra questão, que agora afeta ele diretamente. Ele vai apresentar os seus valores como contra-argumento para aquilo que eles estavam falando. Ele vai dizer que se isto tem algum valor, se a lei cerimonial tem algum valor, se a circuncisão tem algum valor, se ser judeu tem algum valor, se pertencer a uma linhagem da elite judaica tem algum valor, ele diz, então eu tenho muito mais do que eles. E ele vai falar sobre isso. Veja no versículo de 4 a 6, que ele vai dizer assim, bem que eu mesmo, poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele agora vai apresentar, vai olhar para ele mesmo e vai dizer que isto não vai ter valor nenhum diante de Deus. Que era o que aqueles homens colocavam como valor. Valorizavam muito mais essas coisas do que
a própria salvação. A primeira coisa que nós vamos ver é que Paulo vai falar daquilo que ele tinha por herança, que ele trouxe, que fazia parte da sua herança. Vejamos o que ele fala, ou seja, as marcas de um autêntico judeu. Versículo 5, ele vai dizer: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. O que é que ele estava querendo dizer com isso? Isso era importante? Meus irmãos, para mim hoje não, nem para vocês. Mas para Paulo, no seu contexto, o que ele está apresentando aqui era muito importante. Essas coisas eram como se fosse, para hoje, posição social diante da sociedade. Quando ele disse que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele estava dizendo que ele estava em perfeita consonância com a lei. A lei dizia que, quando a lei, no Antigo Pacto, dizia que o homem nascia, a criança, filho macho, nascia, e no 8º dia ele deveria ser circuncidado. Ele poderia ser circuncidado a qualquer momento, mas aqueles que nasciam judeus, era assim que funcionava. No 8º dia, ele era levado diante do sacerdote para que o sacerdote o circuncidasse. Muitos desses judaizantes, que não eram judeus na natureza, né, etnicamente falando, mas se tornaram judeus depois, se circuncidaram quando já eram adultos. Então Paulo vai mostrar que nesse aspecto ele já estava numa posição superior, porque ele foi circuncidado ao 8º dia. Então ele quer dizer que ele era um judeu que cumpriu rigorosamente os preceitos da lei. Depois ele diz, da linhagem de Israel. Ora, Israel é Jacó. Paulo não pertencia a uma raça mista. Ele não era descendente apenas de Abraão, ou não era descendente apenas de Isaac, e depois foi por outro caminho. Mas ele veio da linhagem de Israel, de Jacó. Então ele poderia dizer que era um judeu da gema, da nata, de uma linhagem que é a linhagem que veio o próprio Cristo. Depois ele diz, da tribo de Benjamim, que era uma tribo importante. A tribo de Benjamim era muito importante. Por que ela era importante? Porque quando houve a separação das 12 tribos, as duas únicas tribos que se mantiveram fiéis à casa de Davi foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A metade da tribo de Benjamim. E ele dizendo que era da tribo de Benjamim, ele estava dizendo que ele era um judeu que fazia parte daquele grupo que se manteve fiel. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, foi a tribo de Benjamim que, juntamente com Judá, após o retorno do cativeiro, formou o Israel restaurado. Foi justamente essas duas tribos que restauraram Israel. Em conexão com a trama de Amã, foi o agente principal de Deus para produzir o Israel libertado. No livro de Esther, Mordecai, por exemplo, ele era um benjamita. Foi a tribo de Benjamim quem esteve ali naquele processo todo. É uma tribo importante. Então, dizer para ele, para aquele povo que ele era da tribo de Benjamim, o colocava numa posição superior. Depois ele diz, hebreu de hebreus. São expressão idiomática que enfatiza a pureza de sua linhagem. Hebreu, filho de pais hebreus. Definitivamente um hebreu como nenhum outro. Como nós dizemos, eu sou pernambucano da gema, não é isso? Quer dizer, nasci na capital de Recife, né? Eu sou pernambucano de fato. Eu nasci nasci na capital. Ele era um hebreu de hebreus. Estas coisas, todas elas, ele trouxe como herança. Mas agora ele vai falar de algumas coisas que ele conseguiu com os seus esforços também. Por exemplo, vamos ver. Quanto à lei de fariseu, final do versículo 5. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então veja, 3 coisas que ele conseguiu, não que ele trouxe como herança, mas que ele conseguiu pelos seus esforços. Primeira coisa, que ele era fariseu.
Paulo havia escolhido esta seita. A seita dos fariseus, meus irmãos, era a seita mais conceituada na época de Cristo. Essa facção religiosa se originou durante o período intertestamentário, aquele período entre Malaquias e Cristo. Foi um período de em torno de 600 anos em que não houve nada, quer dizer, nenhuma manifestação profética ali. E os fariseus, também conhecidos como separatistas, eles viviam separados das pessoas mundanas. Eles se abstinham da política e punham forte ênfase na pureza religiosa. Aceitavam a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros escritos por Moisés, por inteiro, e tinham alta consideração pela lei de Deus. O erro dos fariseus foi crer que o cumprimento da lei, como eles interpretavam, poderiam assegurar a eles o reino dos céus. Eles achavam que iam ser salvos porque eles guardavam a lei. E a Bíblia deixa muito claro que ninguém será salvo por guardar a lei. A lei não foi dada para a salvação, mas foi dada para a santificação. Nós somos salvos por Jesus e não porque guardamos a lei. Mas ele fazia parte dessa seita. Quer dizer, antes de se converter a Cristo. Depois ele deixou. Mas isso foi uma coisa que ele conseguiu. Fazer parte dos fariseus não é uma coisa fácil. É como se fosse, por exemplo, a alta sociedade, a nata da sociedade. Paulo fazia parte da nata da sociedade religiosa da sua época. Isso ele conseguiu pelos seus esforços. Uma outra coisa que ele conseguiu também, que era algo que ele não se orgulhava disso, é que ele era perseguidor da igreja. Paulo foi um dos mais amargos e cruéis perseguidores dos cristãos primitivos, irmãos. Um dos primeiros mártires da Bíblia foi o diácono Estevão. E quando ele estava para ser apedrejado, Paulo ainda era um jovem, rapazinho ainda, e aqueles que iam apedrejar Estevão, para poder fazer isso, eles tinham que tirar aquelas roupas grandes para poder ficarem mais livres, e eles deixaram todas as suas roupas com Paulo tomando conta delas. E isso era uma atitude que ele estava aceitando aquilo que estavam fazendo com Estevão. E Paulo chegou um determinado momento, como fariseu e perseguidor da igreja, que ele pediu cartas brancas, assim, cartas abertas aos sacerdotes, para que ele fosse de cidade em cidade, prendendo todos aqueles que dissessem que eram de Cristo, que eram cristãos. E foi justamente quando ele ia com essas cartas, quer dizer, uma espécie de autorização da nata religiosa daquela época, que era o Sinédrio, no caminho de Damasco, que ele se encontrou com o Senhor Jesus. E ali ele ouviu uma voz do céu e ficou temporariamente cego, passou 3 dias cego, até que Ananias foi orar por ele, ele recuperou a vista, e a partir daquele momento ele conheceu o Senhor Jesus. Mas ele era perseguidor da igreja. E ele chega a dizer: eu sou o menor dos apóstolos, porque fui perseguidor da igreja. Isso ele conseguiu também pelos esforços dele. Uma outra coisa que ele disse que ele conseguiu pelos seus esforços era que quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. O que é irrepreensível? Irrepreensível é alguém que busca cumprir rigorosamente os princípios da lei. Paulo foi tão austero em sua observância externa da lei de Moisés, conforme a interpretação dos líderes, que chegou a se considerar irrepreensível. De tão austero que ele era. Mas essas coisas todas, meus irmãos, foram coisas que... primeiro, coisas que ele conseguiu, trouxe como herança. E depois outras que ele conseguiu. O que é que ele faz? Ele está falando justamente daqueles falsos mestres. E ele está dizendo que se eu pudesse me orgulhar, ou se eu me gloriar em alguma coisa dessas que não valem nada, eu poderia muito mais do que todos eles. E aí ele apresenta todos esses itens que eu acabei de apresentar. Mas aí, meus irmãos, Paulo vai falar de um conhecimento muito mais importante do que os valores transitórios que ele acabou de mencionar, todos eles, que é o conhecimento de Jesus Cristo.
Só recapitulando, os valores ou vantagens de Paulo, como genuíno israelita. Nobre nascimento, né? Nasceu em linhagem nobre, ortodoxo em sua crença, era um homem fiel às leis, irrepreensível em sua conduta. Todos esses valores são lícitos e são importantes. Mas foi lá no caminho de Damasco que Paulo viu que tudo isso não valia nada. Quando ele compara com a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. E aí ele diz no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, essas coisas eram todas lucro para ele. O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo, aí não só essas coisas, mas aí ela vai incluir todas as coisas. Tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio é como se fosse esterco, alguma coisa que é jogada no lixo. Então ele olha para todos esses seus valores materiais, toda essa carga de nobre nascimento e essas coisas, mas tudo isso ele olha para essas coisas, mas diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, ele diz, isso é como se fosse esterco, não tem valor nenhum, não vale nada. E aí ele diz, eu considero como refúgio, sabe para quê? Para ganhar a Cristo. O que é ganhar a Cristo? É ter mais de Cristo. Para ganhar a Cristo, ele diz, no versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele diz, olha, o mais importante é toda essa minha justiça, todas essas coisas que eu poderia arrolar como sendo coisas importantes, todas elas caíram por terra no poder do conhecer Jesus. E a coisa mais importante para Paulo agora era olhar para ele mesmo e ver que ele foi justificado, mas não por alguma justiça que havia nele. Nenhuma justiça havia nele mais. E ele diz, olha, pois ele diz, e ser achado nele não tendo justiça própria, não é a minha justiça, não é porque eu sou correto, não é porque eu sou irrepreensível, não é porque eu sou fariseu, não é porque eu sou da linhagem de Israel, não é porque eu sou aquilo ou sou aquilo outro, mas é porque eu fui remido por Jesus, é porque a justiça dele, a justiça de Cristo, ele imputou sobre mim. Não é a minha justiça, é a justiça dele. Foi isso que o Senhor Jesus fez, ele pegou a sua justiça, aquela que ele satisfez lá na cruz, a justiça de Deus, e imputou essa justiça sobre os eleitos. Imputou essa justiça sobre aqueles pelos quais ele veio morrer. E os declarou justos. Isso de uma forma forense. É como se ele dissesse assim, a partir de hoje, todos aqueles pelos quais eu morri, a minha justiça está sobre eles, eles são justos. Nós somos justificados, irmãos, e justos, não porque há em nós alguma justiça. Não há nada. É por isso que Paulo diz, não importa se seja rico, pobre, escravo, livre, ou de qualquer outra classe. Ou nós dependemos da justiça de Cristo, ou nós não seremos nada. Então ele diz, para conhecer a Cristo. Depois ele diz, primeiro para ganhar a Cristo, depois para conhecer a Cristo. Versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Agora o que Paulo quer, meus irmãos, é conhecer Jesus. É conhecer o poder da sua ressurreição. A comunhão dos seus sofrimentos. É poder sofrer com Cristo. Paulo foi um dos apóstolos que disse, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo apanhou muito. Uma certa vez ele levou 40 chibatadas. Uma outra vez ele foi apedrejado e foi dado como morto. O apedrejado disse, já morreu, deixa aí. Mas aí depois os irmãos foram lá e ainda estava vivo. E Paulo foi um dos homens que sofreu
muitas coisas pelo amor de Jesus. Por isso ele podia dizer, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Aí ele pode dizer aqui, a sublimidade de conhecer Jesus, conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com a sua morte, aceitando a sua morte, morrendo com ele, conformando-me com a sua morte, ele quer dizer, morrendo com Cristo lá na cruz. E depois ele diz, para alcançar a ressurreição, versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Meus irmãos, esse texto é muito profundo, é muito forte, pelo menos para mim É alguém abrir mão de tudo aquilo que ele acha que é algum valor material, ou valor de família. É abrir mão dessas coisas, porque todas elas são transitórias. Essas coisas estão passando. Abrir mão disso para conhecer a Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, essas coisas que são consideradas valores perdem o seu valor. Não são mais valores. Esta era a preocupação do apóstolo. Preocupação com aquela igreja, para que aquela igreja não fosse ensinada por falsos mestres a valorizar alguma coisa que não fosse a Jesus. Nada, irmãos, absolutamente nada, tem algum valor fora de Cristo. Absolutamente nada. A riqueza, dons, aptidão, talentos naturais, todas essas coisas elas são boas. E Deus até nos dá. Mas Ele dá para a sua glória. Não podemos nos fiar nelas, ou confiar nelas. Não podemos. Elas não têm nenhum valor para a nossa salvação. Nenhum valor. Não importa se você nasceu da linhagem lá dos reis do Brasil. Ou não importa se você é um da Silva, como eu sou. Não importa. O importante são os valores de Cristo. Esses são importantes. Que são imputados a nós. É a justiça dele e não a minha justiça. Então, meus irmãos, não há nada que possa haver na nossa vida que nos leve a algum tipo de presunção com respeito à nossa salvação. Algumas aplicações para terminar. Como nós dissemos, não temos em nossa igreja problema de falsos mestres. E como isso se aplica a nós, né, irmãos? As nossas preocupações são outras, como já falamos algumas coisas sobre isso. Primeiramente, pertencer ao povo ao qual foram confiados os oráculos de Deus, ter uma boa ortodoxia, zelo e conduta irrepreensível, são coisas boas e lícitas. E a nossa igreja tem essas coisas. Quando, porém, estas coisas começam a ser vistas como base da minha autossatisfação, da minha satisfação, da autossatisfação, ou autoglorificação, quando são vistas como méritos salvíficos, então se convertem em coisas ruins, em coisas que são adversárias. Orar é uma coisa boa na vida do crente. Orar é uma coisa muito boa. E o crente devia orar, e orar muito. Mas aquele que entra no ministério da oração, ele sabe que é um ministério também de humilhação. Porque muitas vezes nós oramos e as pessoas sabem que nós oramos e começam a pedir oração a nós para que nós oremos para as pessoas. E isto começa a mudar a nossa cabeça. Rapaz, eu sou diferente, eu oro, e o Senhor me atende, o Senhor me ouve. Eu não posso nunca pensar que eu sou salvo porque eu sou um orador. E oro muito. Não, de jeito nenhum.
Eu sou salvo porque o Senhor Jesus me salvou. A oração é uma coisa que faz parte da minha vida e deve fazer. Mas não pode nunca ocupar espaço na minha vida como se fosse um item da minha salvação, porque não é. Ser santo é uma coisa muito boa. É muito boa. E todo crente deve ser santo. Deve ser piedoso. Todo crente deve ter uma vida correta diante de Deus. Deve ter. Mas essas coisas não têm nenhuma influência para a minha salvação. Elas são consequência delas. Cada vez mais, a proporção que o crente adentra o caminho da santificação, ele se humilha cada vez mais. Ele percebe que ele é cada vez mais nada. Quanto mais ele entra no caminho da oração, mais ele percebe que ele está diminuindo diante de Deus e dos homens. Que era isto que o João Batista falou. Importa que ele cresça e que eu diminua. A nossa preocupação é que nada na nossa vida possa nos levar a pensar que aquilo está me ajudando na minha salvação. Eu já sou salvo. E quem comprou a minha salvação foi Jesus Cristo lá na cruz, porque eu criei nela. E creio somente por isto. É o que a Bíblia me diz e nada mais. A partir daí, o verdadeiro crente é aquele que vai se humilhar cada vez mais e perceber que quanto mais ele cresce em santificação, menor ele é. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês que é sério. A vantagem de se ter nascido num lar cristão e de ter recebido uma boa educação cristã, às vezes torna-se uma desvantagem quando é considerada como base sobre a qual se constrói a esperança da vida eterna. Deixa eu tentar explicar o que eu estou querendo dizer para vocês. Eu, por exemplo, nasci num lar cristão. Desde que eu me entendi de gente, eu era crente. A minha mãe me levava para a igreja. E eu me lembro perfeitamente que eu era muito pequeno e na igreja tinha um culto de oração e o culto de oração demorava muito. Se dobrava o joelho para orar e às vezes orava 1 hora. Hoje isso para mim não é um problema, mas naquela época, como criança, eu não conseguia ficar de joelho nem 5 minutos. Aí o sono batia. Minha mãe levava um travesseirinho bem pequenininho assim, e botava no banco e eu deitava e dormia. Fui criado na igreja. Eu dizia que eu era rato de igreja, porque nós estávamos na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E era assim mesmo. Não havia nenhum dia em que nós não tivéssemos alguma atividade na igreja. Isso foi muito bom num certo sentido para mim. Mas no outro sentido não foi. Eu fui criado sabendo que não podia fazer determinadas coisas e outras coisas. Mas eu nunca tinha entendido ainda o que significava o perdão de Deus na minha vida. Porque eu levei uma vida relativamente pura. Né? Eu não vivia como as outras pessoas do mundo. Me guardava relativamente puro. Então isso foi muito bom e é assim que deve ser. Os nossos jovens devem ser criados na igreja, se guardando para o Senhor, sem participar das coisas do mundo, sem participar do pecado. Mas é preciso que eles, em algum momento da vida deles, eles percebam de forma clara o que significa ser salvo. Em algum momento da vida deles, eles possam fazer uma análise entre a vida com Cristo e a vida sem Cristo. Senão essa diferença da água para o vinho vai passar sem eles perceberem. E isto é ruim. Isto não é bom.
Comigo Deus foi misericordioso. Deus foi muito bom para comigo. Na sua soberania permitiu que eu fosse até o fundo do poço e me levantou de lá. Eu não tinha condições de entender o que significa o perdão de Deus na minha vida. Porque, num certo sentido, eu olhava para mim mesmo e achava que eu não tinha pecado. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo. Porque eu fui criado de uma forma tão relativamente pura, eu gosto de colocar entre aspas, que eu vivia como se está tudo muito bem. E chegou um momento na minha vida em que eu comecei a ter uma vida cristã, que não era uma vida cristã comprometida com Deus, com o Senhor, mas era uma vida cristã em que eu estava comprometido com o mundo e com Deus. E não se pode servir a Deus assim. Não se pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve ao mundo. Mas eu conseguia caminhar daquela forma como se ali estivesse tudo bem. Mas para que eu pudesse ver, foi preciso que Deus me jogasse no fundo do poço e de lá eu pudesse ser arrancado dele. E aí eu pudesse olhar e ver a diferença entre quem eu era e quem agora eu passei a ser. Isso é uma coisa complicada. Estou tentando dizer o que eu quero dizer para vocês, mas não sei se eu estou conseguindo dizer. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que nada pode haver em mim que sirva como que é meu, e que eu possa dizer que aquilo é meu e que tenha alguma influência na minha salvação. Foi preciso que eu entendesse que eu não era nada. E agora a mudança que havia na minha vida era da água para o vinho. Era algo visível. Foi preciso que eu entendesse isto para poder a minha vida mudar e ter um outro sentido. Senão eu continuaria naquele marasmo cristão. Naquela vida em que eu era crente, mais ou menos, vou caminhando e vai todo mundo caminhando, e a igreja vai caminhando e eu vou andando. Mas enquanto não houve essa mudança na minha vida, e Deus foi misericordioso para comigo, permitindo que ela acontecesse, eu não podia entender que a minha salvação, eu não tinha nada em mim mesmo. Ela veio total e completamente de Deus. A minha esperança, irmãos, é única no Senhor Jesus, não mais nada. Ainda hoje eu olho para mim, olho para a minha vida e digo, Senhor, a minha esperança só está em Ti. Porque quando olho para mim e agora tenho condições de me ver de uma forma mais clara, eu percebo que ainda continuo um pecador. E ainda continuo pecando diante do Senhor e preciso muito da graça dEle. E é por isso que eu sou salvo, porque Ele é que me salvou e não porque haja alguma coisa em mim. O mesmo se pode dizer, irmãos, com respeito ao dinheiro, ao atrativo pessoal, à cultura, ao vigor físico. Esses benefícios podem muitas vezes se transformar em entraves da nossa vida. Precisamos colocar todas as coisas da nossa vida como sendo, como se fosse esterco, refúgio diante do Senhor. Imagine uma pessoa que é muito talentosa, um cantor, uma cantora, um pintor, alguém que está sempre sendo ovacionado pelo público. Dizer que aquilo ali não vale nada diante da sublimidade do conhecimento de Cristo é difícil. É muito difícil. Imagine que é uma pessoa muito rica, tem muito dinheiro, sabe que qualquer coisa que acontecer, ela vai lá, paga e está resolvido. Dizer que aquilo ali não tem valor nenhum, depois se conheceu a Jesus, isso também é difícil. Mas é isso que é ser crente. Uma mulher muito bonita, ou um homem muito bonito, um verdadeiro, esses povo que desfila aí nas passarelas, acha que consegue todas as coisas pela sua beleza. Poder dizer assim, não, se
porque eu conheci a Jesus, que é muito mais importante que Cristo. É disso que eu estou falando. Esta é a minha preocupação com a igreja. Por isso que estou pregando para vocês dessa forma. Para que nada haja na nossa vida, absolutamente nada, que possa nos impedir de seguirmos a Jesus. Nada, Jesus. Absolutamente nada. A pergunta é, estamos dispostos a renunciar todas essas coisas pela sublimidade do conhecimento de Cristo? Essa é a pergunta que fica para a nossa reflexão nesta noite. Eu espero que sim, que estejamos dispostos. Para nós, o Senhor Jesus seja muito mais importante do que qualquer outra coisa. Vamos orar? Fiquemos em pé.